Em nossa região, são várias medidas adotadas para o combate ao coronavírus, o Covid-19. Entre elas, citamos algumas já adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto União. Andressa, é isso mesmo, estamos aqui no SUS de Porto União e uma novidade, a gente ainda não sabia, ficou sabendo agora através do secretário municipal de saúde, Dr. Marivaldo, passando. Essa sala aqui chama-se Sala de Situação, um local onde eles fazem todas as tratativas, as atividades que vão em prol da saúde de Porto União. Dia de ontem. De ontem. O movimento do dia de hoje vai ser divulgado amanhã às 10 horas. Certo. E esse está atualizadinho, os resultados oficiais. Esse é os dados oficiais. O prefeito já tem esses dados. Já tem esse dado, as redes sociais já tem, e a gente vai atualizando. Então esses dados é o mesmo que nós divulgamos hoje no programa. Exatamente. Sobre o coronavírus, inicialmente falou sobre alguns dados e recomendações oficiais para os munícipes de Porto União, até o momento da referida entrevista. A questão da sala de situação também ela responde pela concatenação, coordenação dos trabalhos do coronavírus. Nós temos ali atrás o call center, a nossa chamada, todo o telefonema de dúvidas, denúncias e qualquer explicação a respeito do coronavírus, nós centralizamos ali e fazemos o nosso registro diário de todos os chamados e da natureza desses chamados. Ali na frente, onde nós podemos olhar, temos os... Aquela nossa lan house, né? particular, é onde nós fazemos os cadastramentos, que nós estamos indo de casa em casa, fizemos os cadastramentos e agora, nessa campanha de vacinação, que também está sendo coordenada por aqui, a partir do cadastramento que foi feito aqui. Lembrando que o prefeito Eliseu Miba também assinou um extenso decreto de número 939/2020, de 18 de março, normatizando algumas medidas para conter o coronavírus. São um conjunto de medidas cruciais para a prevenção contra a pandemia do coronavírus, Covid-19, sempre seguindo orientações do prefeito Eliseu Miba, propagadas pelo secretário municipal de saúde, Dr. Marivaldo dos Reis Santa Isabel. Por isso é que nós estamos pedindo, implorando e agora dando ordem, fique em casa e não fique perambulando, evitem o contágio. Evitem o contágio, tá? E quando vocês chegarem, a mão aqui, ó, as duas mãos, quando você chegar em qualquer local, não tem onde botar a mão, coloque uma mão na outra. Dá uma rezadinha. Não precisa rezar, mas você aqui já está expulsando o coronavírus. Não toque em nenhuma substância, em nenhuma superfície, não se encoste em lugar nenhum. Importante sempre o reforço de definições que ocorrem na sala de situação, constantemente verificadas pelo secretário de saúde, também pelos profissionais que fazem parte daquele contexto. Essa aqui é a nossa sala de situação, que nós criamos ela com o objetivo de a gente estar discutindo e trazer todos os problemas aqui. E é nessa sala onde a gente traz os problemas e daqui saem as soluções para cada problema que foram detectados. Ao final, o secretário deixou mais recomendações para todos no controle desta situação preocupante que estamos passando. Não estou falando do Porto União, mas o Brasil está com mais casos do que a Itália esteve. Estamos nas vésperas, se não interrompermos, vamos ter o pico lá em cima, o crescimento que eles chamam de exponencial. De repente é uma bomba atômica. Todo mundo está com o vírus porque eles não sabiam que os portadores transmitiam isso, nós sabemos. Eles não tinham o verão, que nós ainda temos. Eles fizeram pouco caso da quarentena, e eles hoje estão amargando milhares de mortes por conta disso. Isto não é um conselho, isto é uma ordem. Fiquem em casa e evitem o contágio. Lembrando que já está disponível no SUS de Porto União, desde segunda-feira, 23 de março, o primeiro lote da vacinação contra a gripe para os idosos a partir de 60 anos de idade e profissionais da saúde, podendo os idosos receberem vacinação em suas próprias residências, agendando pelo telefone 42 3522 1332.